Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando mais uma live e hoje nós teremos a alegria de receber nesta live o pastor Pedro Sidney, ele que está lá na Bolívia. Nós vamos tentar agora fazer a conexão com o pastor Pedro Sidney. Assim que ele estiver conectado com a nossa live, para que ele possa nos enviar aí um convite e assim a gente estará participando junto desta conversa, o pastor Pedro Sidney. Muito bem. Vamos aguardar a conexão. Pastor Pedro Sidney, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Johnson, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém, graças a Deus. Pastor, quanto tempo, hein? Pois é, na verdade, bastante tempo, né? Deixa eu só, como estamos na primeira vez aqui, ativar notificações de vídeo, sim? Isso. Ok. Muito bem. Muito bem. Eu acho que agora está tudo certo aqui, né? Pastor, é um prazer estar com o senhor hoje. Nós já há algum tempo que a gente não estava se encontrando, né? A primeira vez que nos conhecemos foi em 2015. Foi uma alegria estar lá com o senhor em La Paz, na Bolívia. E hoje eu estou aqui do Brasil, da cidade de Santo André, né? Agora estou morando em Santo André. Antes eu morava em São Bernardo do Campo, hoje estou morando em Santo André. E o senhor está novamente em La Paz, não é isso? Exatamente. Na verdade, faz bastante tempo que a gente não se via mais, mas é uma satisfação, uma alegria, um prazer poder revê-lo, ainda que de forma fisicamente distante, e também participar desta live juntamente com a sua pessoa e todos aqueles irmãos, todos os amigos que vão nos assistir. É assim, Tá certo. estamos novamente aqui em La Paz. Agora, precisamente na cidade de La Paz, nós nos encontramos aquela vez na cidade de El Alto, mas nós estamos aqui na cidade de La Paz agora. Tá certo. Pastor Pedro Sidney Moura, nós vamos falar hoje sobre uma vida dedicada à missão, né? Uma vida com propósito missionário. E é um tema que eu creio que interessa muitas pessoas que amam missões. E nós hoje vivemos um período de pandemia e, evidentemente, as pessoas estão mais conectadas, né, nos dias de hoje do que no passado, porque a atual situação nos colocou nessa situação de confinamento nas nossas casas. Parece estranho, né? Porque no passado nós já vivíamos em casa, em família, né? E parece que essa prática ela foi deixada de lado com o tempo por causa da modernidade e aprove a Deus que ocorresse todo esse problema no mundo e as pessoas voltaram para suas casas, né? Elas retornaram para o seu lar, para a sua família. Alguns até estão se reencontrando, né, no seu lar, no seu ninho, né? Os pássaros voaram e agora voltaram para o seu ninho porque é o local mais seguro, né? Pastor Pois Pedro, é verdade, é uma grande iniciando a alegria. nossa iniciando a nossa conversa, o senhor já vai abrindo aí, já vai falando um pouquinho da sua biografia, né, a sua família, a sua esposa. Nos diga quem é o pastor Pedro Sidney para que as pessoas o conheçam. Muito bem, eu agradecido a Deus em primeira instância pela oportunidade, né, pela cobertura também que esta live brinda, é uma palavra espanhol, ou outorga, né, a nossa vida, ao ministério. Pedro Sidney de Moura é um gaúcho, nascido na cidade de Candelária, geograficamente mais ou menos no centro do estado do Rio Grande do Sul, mas órfão de pai. Minha mãe ficou viúva com poucos meses de casada, então ela mudou-se depois para a cidade de São Leopoldo, na região da Grande Porto Alegre, e também região do Vale do Rio dos Sinos. Fica aproximadamente 40 quilômetros de Porto Alegre. Então, ali, aos mais ou menos quase 3 anos de idade, ou 3 anos de idade aproximadamente, fui para aquela cidade de São Leopoldo, e aí vivi praticamente quase toda a minha vida de solteiro.
até os 23 anos de idade, quando Jesus me salvou. Logo que o Senhor me salvou, então, foi precisamente no mês de julho de 1989. E na cidade de São Leopoldo, havia Deus fez uma obra, pastor Johnson, bastante grande, como Deus, as obras de Deus são grandes, na vida do meu avô paterno. Ele foi acometido de um câncer, né? E isto foram 17 anos antes disto, que não era tão comum o câncer como é hoje. E com aquela conversão, um dado anterior, a cunhada dele, né? A irmã da minha avó materna, ela foi a primeira dos nossos familiares que aceitou a Jesus. E obviamente ela estava compartilhando a palavra de Deus com os familiares, mas naquela época, né, era mais duro, o povo tinha o coração mais duro para o evangelho, se vale o termo. E então Jesus permitiu um câncer na vida do meu avô paterno, e isso fez com que Jesus o curou, né? Aquela pregação que nós ouvimos, a pregação simples dos missionários: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E era a pregação que a irmã da minha avó falava para a família. Então foi difícil para eles aceitar, mas assim, com a cura do meu avô, 17 pessoas aceitaram a Jesus, entre eles mesmos, os filhos, os cônjuges dos filhos, filhos, primos, enfim, 17 pessoas, foi uma colheita muito grande. Glória a Deus. E a partir daquele dia, uma das minhas tias, ela era muito amiga do meu pai, ela é irmã dele, e também amiga dele, né? Então, viviam todos, nós somos oriundos do interior do Rio Grande do Sul, agricultores. Ela começou a orar por mim, né? Então, e ela orou 17 anos, chegou o dia que o Senhor Jesus me salvou, então, no mês de julho de 1989. E desde aquele momento, Jesus antes de completar 30 dias, depois que eu aceitei a Jesus, o Senhor falou comigo a primeira vez sobre a obra missionária. Foi uma mensagem simples, a primeira vez que o Senhor falou comigo, e a primeira vez que falou em profecias, o Senhor me disse o seguinte, lembro até o dia de hoje: meu servo, eu tenho uma obra contigo. Eu não entendia muito, pastor Johnson, aquilo, porque, reitero, fazia menos de 30 dias que eu havia aceitado o Senhor Jesus. Logo depois, o Senhor também começou a me falar sobre que Deus tinha preparado uma companheira para mim. Eu comecei a orar nesse sentido. E, precisamente, então, no ano de 1992, 3 anos e tanto depois que eu aceitei a Jesus, Deus me deu a minha esposa, também lá da cidade de Candelária, do interior da cidade de Candelária, que é uma região também agropecuária. E nós nos casamos, então, no ano de 1992. E praticamente a nossa lua de mel já foi na obra missionária. Nos casamos no mês de dezembro, dia 12 de dezembro, e no dia 29 de janeiro nós partimos para a obra, naquela oportunidade no país do Peru. Que bênção. Pastor, desculpe interromper um pouquinho. O pastor Antônio Pedro Bispo está conosco nessa live. Eu posso até convidá-lo em algum momento, mas eu acho que ele não está preparado, porque ele disse que acabou de chegar da Bolívia, né? Que ele tinha viajado de lá para cá, levou acho que uns 3 dias para chegar por aqui, né? E graças a Deus está em paz, está em casa. Ele falou: não posso perder a live hoje. Então ele está lá também assistindo a nossa live. A paz do Senhor, pastor Antônio Pedro. Deus abençoe sua vida. A nossa saudação, muito obrigado por esta grata surpresa, né? O pastor Antônio Pedro, pelo que ele escreveu num grupo aqui da convenção, se não me equivoco, ele começou a viagem no sábado. E é assim, a viagem por terra ela é bastante demorada, mas que bom, é uma boa notícia que ele já chegou. E a nossa saudação, pastor Antônio Pedro, uma alegria poder saber da sua pessoa e que Deus tem já permitido que o senhor tenha chegado em casa. Um abraço à sua família também, pastor Antônio Pedro. Nós tivemos o prazer, pastor Johnson, de recebê-lo aqui. Fazia tempo que a gente estava esperando o pastor Antônio Pedro, uma visita assim mais pessoal. E eu e a minha família, minha esposa, minha filha, que estamos aqui agora
na cidade de La Paz. Tivemos o prazer, a grata alegria de poder receber o pastor Antônio Pedro, ficou conosco de uma terça até a sexta-feira. Foi uma alegria para nós, porque é uma coisa muito interessante, falando da obra missionária. A visita de nossos conterrâneos, ela adquire um significado totalmente diferente. Eu diria uma palavra bastante que se usa aqui, de valor agregado no campo missionário. Então, os nossos amigos, nossos irmãos e familiares, foi uma alegria muito grande. Então, poder contar com a visita do pastor Antônio Pedro Bispo. Tem um prazer simbólico, vamos dizer assim, né? Às vezes, o visitante nem é tão importante, mas parece que só o fato de o senhor ter um brasileiro na sua casa, né? Já traz aquela alegria, naturalmente, né? É verdade, porque existe um aspecto que, na verdade, a gente vai aprender a questão, por exemplo, da transculturação. Quando a gente sai do nosso país, nós pagamos um preço, um dos desafios é justamente a questão da transculturação, o idioma, o cardápio, né, os costumes, a idiosincrasia muda totalmente. Então, receber a visita de uma pessoa assim, do nosso país mesmo, e irmão em Cristo, né, da estirpe, como diz aqui do pastor Antônio Pedro, que vocês o conhecem muito bem. Então, são valores agregados a essa visita. É certo aquilo que o senhor falou, adquire um valor simbólico. Tá certo. Pastor Pedro, o senhor foi para o Peru com a sua esposa, já estava casado, né? O senhor tinha quantos anos quando o senhor foi para o Peru? Pastor Johnson, o Senhor me chamou aquela primeira vez, e depois Deus começou a falar comigo muitas vezes. Eu diria aquele texto de Hebreus, né? Diversas maneiras, em muitas ocasiões, e usando pessoas em formas diferentes. Deus falou muito comigo sobre a obra missionária, que ao princípio eu não entendia. Então, graças a Deus, Deus me levou a uma cidade, Deus falou comigo e a obra ela começou no estado do Rio Grande do Sul, precisamente em Candelária. Como eu lhe falei, eu me converti em São Leopoldo, né, que por sinal o pastor Pedro já passou por lá, já conhece aquele lugar um pouco, e o Senhor me chamou para a cidade de Candelária, me disse que eu ia trabalhar lá. E num período de férias, eu fui visitar os meus tios, uma das filhas do meu avô paterno que foi salva, eles retornaram, Deus chamou eles para trabalhar na obra missionária, obviamente dentro da nossa igreja, no nosso estado, mas no interior do Rio Grande do Sul lá. Então, é bastante interessante, um lugar de muita colonização alemã, e geralmente as pessoas de origem alemã são bastante resistentes ao evangelho. Então, Deus chamou eles para trabalhar lá. E no período de férias do meu trabalho, eu fui visitar eles, já crente, obviamente, e ali o Senhor me disse, usou também alguém lá e me disse que eu ia voltar, como Deus estava confirmando, chamando, eu ia voltar para aquele lugar para trabalhar na obra. Não demorou muito, então o pastor daquela igreja, pastor Cláudio Silva e Silva, ele me convidou para trabalhar na área do evangelismo rural naquele lugar. E eu pedi para ele um tempo para orar, para confirmar se era a vontade de Deus. O Senhor confirmou. Então eu comecei a trabalhar naquele lugar, na cidade de Candelária, no interior. Deus me deu ali. Primeiro começamos evangelizando a pé, depois uma bicicleta da esposa do pastor. Era uma igreja pequena, 200 e tantos membros, mas tinha muita necessidade de evangelismo. Depois o Senhor me deu uma moto, já usada. E no período de 22 meses, Deus permitiu que nós que eu evangelizasse 2.000 famílias. Não sei se os irmãos ouviram, conhecem, existia uma obra antes que era Cruzada Mundial de Literatura. Então, através do material deles, nós visitávamos casa por casa. Às vezes, o vizinho mais próximo estava a 1 hora a pé, era no interior, só a área rural, a área urbana, havia um irmão que era brigadiano, que fazia o evangelismo constantemente ali. Então o pastor me disse, o teu campo de trabalho vai ser a área rural. Durante aquele período, a gente conseguiu, Deus abriu as portas e foram abertos 13 novos trabalhos em 22 meses. O prefeito da cidade liberou todos os colégios municipais durante os finais de semana,
se fosse necessário fazer culto. Então, na casa de alguns irmãos, de algumas pessoas simpatizantes do Evangelho, debaixo de uma árvore, ali Deus abençoou e foram 13 novos trabalhos. E 2 lugares muito próximos à cidade, que o pastor demarcou o limite de uma rodovia, né, da parte interna da cidade, da rodovia para o outro lado, estavam abrindo novas urbanizações, novos bairros, e ali foi alugado em 2 bairros diferentes, 2 lugares. Então, contando com esses 2 lugares, foram 13 novos trabalhos, né, que foram feitos. E daí, precisamente no ano, então, 92 mesmo, eu saí primeiramente solteiro. Foi no mês de agosto de 92. E o pastor veio pessoalmente me trazer. Ele tinha trabalhado uns anos atrás na cidade de El Alto, 2 anos, ele conhecia ali, deu prosseguimento ao trabalho de uns missionários e Deus abençoou. Deus deu crescimento à obra na cidade de El Alto naquela época. Então nós passamos por ali, mas o destino mesmo foi o Peru. Então ele entrou em contato com o pastor, logo passando a fronteira da Bolívia, na cidade de Yunguyo, no Peru. Ele se comunicou com o pastor, nós fomos os 2. Então ele fez um convênio e eu comecei a trabalhar lá com o pastor, obviamente, o meu pastor disse para ele, eu voltaria ao Brasil, me casaria, porque quando saí já éramos noivo com a minha esposa, na época minha noiva, com a data marcada já para o casamento. Então, primeira vez eu saí solteiro para o Peru. Esses primeiros 3 meses de contato na obra missionária. Depois nós voltamos, então, nos casamos e já fomos para a mesma cidade e trabalhamos durante 2 anos naquele lugar. Bom, então você ficou no Peru 2 anos, é isso, naquela cidade, mas você ficou mais tempo lá no Peru, né? Não, no Peru foi somente 2 anos, né, em 2 Yunguy. Mas anos. nesses 2 anos, Deus abençoou. Também começamos na área rural daquela cidade, é uma cidadezinha muito pequena, tinha aproximadamente, não sei se tinha 30 mil habitantes, então relativamente pequena. Então foi na área rural, às margens do Lago Titicaca, não vamos dizer muito próximo às margens, mas num lugar perto das margens do Lago Titicaca, uma comunidade chamada Ianapata. Havia um homem ali que ele tinha um problema nas pernas e ele arrastava os pés, né? Então, eu comecei a visitar, ele veio na igreja, oriundo daquela comunidade, e pediu, queria ouvir o evangelho. Então, o pastor me designou, o pastor do Peru me designou para ir ali, e nós começamos a fazer cultos familiares. Resumindo, nós tiramos também um período de oração, bastante importante a oração. Ele aceitou a Jesus, ele e a esposa, parte da família. Jesus curou ele, salvou ele. A sua mãe tinha aproximadamente 100 anos de idade, tanto a mãe dele como a sogra, porque ele já era também idoso. Jesus, então, salvou eles, nós batizamos a mãe dele, a sogra dele, ele, a esposa, alguns filhos e alguns vizinhos dali, alguns familiares deles. E graças a Deus, nesse período de 2 anos, a gente conseguiu levantar um templo de adobe, de 13,20 por 7,10, ou 7,10 por 13,20, e ficou aquela congregação lá, graças a Deus, até o dia de hoje, como uma congregação do Templo Central que estava na cidade de Yunguy. Então, nós trabalhamos com a minha esposa durante 2 anos no Peru. Aí a minha filha, ela nasceu ali, ela é de nascimento peruana, e então depois o pastor pediu para nós voltar, e era o período do convênio, que foi justamente durante 2 anos. Fizemos vários batismos ali na igreja central também, ou na sede em Unguio, e graças a Deus, Deus abençoou aproximadamente 30 pessoas durante esse período de 2 anos, chegaram aos pés do Senhor Jesus. Jesus curou pessoas paralíticas, Deus fez obras maravilhosas ali no Peru, nesse período de 2 anos. Amém. O senhor retornou para o Brasil e depois retornou para a Bolívia, foi isso? Depois do Exatamente. Peru. Primeiramente eu fui solteiro, daí, em 3 meses, na linguagem do pastor, uma gira missionária, para ter o primeiro contato com o idioma, com o exterior, enfim, processo de transculturação. Voltei ao Brasil, fui em agosto, voltei em novembro, aí nos casamos em dezembro, e em janeiro nós fomos para a obra missionária na Bolívia, e estamos até o dia de hoje. Um dado interessante, nosso pastor ele tinha algumas coisas bastante interessantes. Uma semana de casado, ele mandou um obreiro me buscar
para nós evangelizar uma cidade no Rio Grande do Sul, Paraíso do Sul, eu e meu primo. Então, nós ficamos quase outra semana lá, evangelizando. Nós tínhamos uma moto, evangelizando com os folhetos da Cruzada Mundial e já com uma data preparada para abrir uma congregação, com uma campanha. Era assim que eu trabalhava na cidade de Candelária antes. Ia para um lugar já com uma data exata do início dos cultos, já ia evangelizando casa por casa e convidando para a abertura do trabalho, para uma campanha de abertura do trabalho, numa data especial, horário, ou seja, data definida, horário e o lugar também. Então, nós fizemos a mesma coisa e graças a Deus, a obra foi aberta na cidade de Paraíso do Sul. Uma semana depois de casado, uns 10 dias máximo depois de casado, tive que ficar mais uma semana aproximadamente longe da minha esposa, mas fazendo a obra do Senhor, graças a Deus. E logo depois a gente então saiu para a Bolívia e estamos aqui até o dia de hoje. E quando o senhor foi para a Bolívia, o senhor foi para qual estado boliviano? Qual departamento? O meu pastor na época, o pastor Cláudio Silva e Silva, inclusive eu gostaria de conversar, de falar sobre ele. Ele está fazendo, Deus está usando ele para fazer um grande trabalho na Guiné-Bissau. Um grande trabalho, ganhou milhares de almas lá já. Ele tinha trabalhado antes na cidade de El Alto. A cidade de El Alto fica ao lado de La Paz e aproximadamente 30 anos atrás ela era um bairro de La Paz. O senhor conhece ali a região mais plana, mais alta, depois na parte, numa depressão, fica La Paz. Então, ele já tinha trabalhado na cidade de El Alto, e ele me deixou precisamente naquela cidade de El Alto, dentro da província Murillo, e o estado, ou aqui se chama Departamento de La Paz, assim como São Paulo capital, São Paulo estado, assim também são a maioria dos estados, ou aqui se diz departamentos, o mesmo nome do departamento recebe o nome da capital. Então, foi no departamento de La Paz, o departamento é dividido em províncias, na província Murillo, na cidade de El Alto. Interessante, pastor. E com relação a Bolívia, eu sei que o senhor ficou bastante tempo, né? Depois retornou, agora voltou novamente para a Bolívia, não é isso? Você ficou uns 20 anos na Bolívia, não é isso? Nós estamos cumprindo, já cumprimos esse ano 25 anos na Bolívia. 25 anos. 25 anos na Bolívia, porque eu cheguei em 95, veja bem. 92 eu fui a primeira vez solteiro, aí ficamos, depois 93 fomos com a minha esposa e ficamos 2 anos, até 95, fevereiro de 95 no Peru. E então, de julho de 95, nós estabelecemos residência aqui na Bolívia. Então, justamente o mês de julho cumpriu 25 anos que estamos. Não voltamos ao Brasil, só voltamos supostamente para férias, que a gente brinca, o pastor Antônio Pedro sabe disso, e os missionários que trabalham sabem disso. As nossas férias a gente trabalha mais às vezes do que aqui, porque a gente é convidado, no caso dos amigos, parentes, familiares, e graças a Deus, bastante familiares e amigos, obreiros, então, para um culto. A gente não para nunca, de segunda a segunda-feira. No Rio Grande do Sul, não sei se de São Paulo agora, há uns anos atrás, começaram a fazer culto de obreiros na segunda-feira, mas é culto de obreiro para toda a igreja assistir. Então, de segunda a segunda, geralmente a gente tem muito trabalho, né, para atender cultos, enfim, manhã missionária, conferência missionária, congresso missionário, enfim, culto de missões, e graças a Deus por isso. Mas voltar definitivamente nenhuma vez. Houve várias vezes que os pastores quiseram que a gente voltasse definitivamente, mas nunca o Senhor confirmou. Sempre Deus falou conosco para retornar, graças a Deus. E aqui estamos. O pastor Antônio Pedro está perguntando se o senhor já falava espanhol quando foi para o Peru. Não, eu não falava espanhol. Eu saí numa sexta-feira na cidade de Porto Alegre, no que foi o dia 21 de agosto de 89, e chegamos no dia 23 na cidade de La Paz, 2 dias, né? Resulta que cheguei numa sexta-feira, no domingo já me colocaram para falar alguma coisa na escola dominical, e já foi boa parte em espanhol. Eu dou graças a Deus, reconheço, não estudei, é Deus que nos preparou e nos deu a graça e a habilidade de falar espanhol. Além do espanhol, pastor, o senhor aprendeu outras línguas aí, não?
Algumas poucas palavras no Aymara, que é o idioma nativo das tribos circuncidante ou circunvizinha, se vale o termo, ou na região do Lago Titicaca. É bastante interessante o povo entender. Geralmente, durante o Império Incaico, cujo idioma oficial é o Quechua, porém o Quechua tem 17 dialetos diferentes, desde o norte da Argentina até o Equador. Diferentes, ou seja, diferem um pouco algumas coisas, mas o Aymara é da cultura também tihuanacota. Inclusive, com o pastor Pedro, nós estivemos em Tiwanaku faz 2 quintas atrás, visitando um pouco aquele lugar, que conta uma história muito interessante, né? Então, essas tribos da cultura tihuanacota aí, essa tribo fala o Aymara, que pastor Johnson e os irmãos que nos estão ouvindo, é muito similar, em algumas palavras, similar ao quechua, assim como o português e o espanhol têm palavras iguais, outras parecidas, o aimara e o quechua também. Então, eu aprendi um pouco desse idioma aimara. É bastante difícil porque a gramática é totalmente diferente. Por exemplo, a palavra Cristo, ela tem, acho que, mais de 10 formas. Uma das formas da gramática é por sufixos, dependendo da função do sujeito Cristo, digamos, na oração ou na frase. Então, ele muda. Pode ser Criston, Cristota, Cristoquiua, Cristota, Cristoja. Ao final da palavra Cristo muda. Então, é bastante difícil. E o povo eles têm um pouco de vergonha, se vale o termo, porque é um idioma considerado indígena, e para eles é uma grande ofensa chamar eles de indígena. Inclusive, há uma lei que foi criada pelo governo do MAS, né, que é uma lei de discriminação, que você não pode chamar-se de uma pessoa como índio. Então, pode ocorrer um processo, como, por exemplo, aí no Brasil, se referir a uma pessoa da cor de pele diferente por determinada palavra, também é considerado crime. Aqui é considerado crime chamar uma pessoa de índio. Mas, graças a Deus, eu consigo me comunicar um pouco, pouquíssimas palavras, mas consigo me comunicar. Também cantamos na igreja no idioma Aymara, e o idioma Aymara, ele é um pouco, digamos, um estilo, vamos dizer assim, poético. Por exemplo, se uma mulher chegou a conquistar um homem conquistou uma mulher, a expressão é roubou o meu coração. Então, são coisas diferentes, de um idioma para outro, de uma cultura para outra. Mas a gente conversa, comunica um pouco, principalmente eu canto em Aymara, graças a Deus e glórias a Deus. A irmã Eugênia Aguirre, eu acho que é assim que pronuncia, né? Que é a esposa do irmão Carlos. Eugênia. Pastor Carlos. Eugênia, né? Carlos, sim. Eugênia. Está conosco, saudando aí com a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma saudação. A irmã Eugênia. A irmã Eugênia Aguirre, esposa do pastor Carlos Luis Saga. Que Deus los bendiga. Hermana Eugênia, es una alegría, un placer poder contar con su participación y una honra poder tener su compañía aquí durante esta live. Amém, glória a Deus. Pastor, interessante, eu estava estudando, né? A língua quechua, ela tem mais de 30 variações, o dialeto, na América Latina, né? Toda. Mais de 30. Não sei se ela ultrapassa a América Latina, porque a gente sabe que a América, ela vai até a América do Norte, né? Isso. Não sei se a língua ultrapassa a América Latina, mas ela tem ela tem quase 30 variações e 10 milhões de pessoas falam quechua. Você sabia disso? Não sabia. Eu sabia que no norte da Argentina até o Equador eram 17 dialetos. Eu já aprendi, graças a Deus, nesta live. Então, na América Latina, sim, eu vi algumas pessoas com vestimentas muito parecidas a vestimenta, a indumentária quechua, também em países da América Central. Então, que bom, né? Agora, na verdade, são muitos. Vejam, pastor Johnson, a Bolívia possui 36 etnias diferentes. A etnia majoritária são os quechuas. Né? Algumas são aproximadamente 70% são quechuistas. Por exemplo, em Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, em Cochabamba ainda é o território quechua, né? Boa parte, mas em Santa Cruz e no Beni
tem várias igrejas nossas, que não é, digamos, o território deles, mas eles têm muitos irmãos quechuas ali. Então, inclusive, se faz aqui na Bolívia um congresso nacional, uma vez por ano, o Congresso Quechua, onde a maioria das pregações, os louvores é em quechua. E é pessoal muito alegre, muito animado nesses congressos, participam, eles cantam da madrugada, não param. Geralmente, os 3, 4 dias de congresso são 3, 4 dias de cultos consecutivos. Ainda que terminamos os cultos, ou se termina os cultos 10 da noite, 11 da noite, os irmãos continuam orando, cantando, de madrugada se levantam muito cedo para cantar, para orar, e tem crescido bastante a obra do Senhor em meio à etnia quechua, aqui na Bolívia. Pastor, o nosso atual pastor do setor, né, que já está há quase 2 anos aqui conosco, pastor Heloísio Viana, ele também esteve no Peru. Ele e um dos obreiros que está conosco lá também, que é o pastor Abraão Almeida, Uhum. Abraão Abreu, ele também esteve no Peru. Passaram um pouco tempo lá, mas também estiveram lá, mas foi um pouco mais recente com o senhor, né? O senhor foi um Sim, pouquinho mais atrás, isso. né? E uma coisa que eu queria saber da sua parte, já que o senhor esteve algum tempo no Peru, eu percebi, por exemplo, quando eu estive na Bolívia, tanto em 2015 como em 2019, que o boliviano eles têm dificuldade de se relacionar, né, com o peruano, né? Me parece que até com o brasileiro, em Oruro, por exemplo, eu percebi uma certa nem todos os habitantes gostavam muito de nós lá, né? Claro que o pessoal da igreja o povo é irmão, tem aquela comunhão, né? Mas Isso. o povo que não é da igreja não olhava com muitos bons olhos. Inclusive, eu estava na rodoviária de Oruro no dia, em 2015, e estava tendo o jogo do Brasil e Chile, se não me falha a memória. Acho que era o Brasil e Chile. Era um dos outros países da América Latina, né? E aí, no meio do jogo, o Brasil fez um gol, né? E não houve comemoração. Eu vi que eles ficaram bem sérios, porque eu acho que eles esperavam que o Brasil tomasse o gol, né? Então, e eu também percebi que tem, né, as rádios nacionais da Bolívia, né, que eles sempre falam com relação ao Chile, né? Eles têm Uhum. uma animosidade permanente com o Chile, né? Sim. Declaram guerra constantemente. E entre eles e o Peru também parece que não há muita amizade, né? Pelo menos entre o povo, né? Quais as Sim. diferenças que o senhor consegue destacar desses dois países, já que o senhor esteve entre eles? Bom, essa questão da hostilidade ou animosidade se deve ao fato de que Bolívia perdeu quase, eu creio que, segundo dizem alguns, né, talvez exagerado, digamos uns 40%, 30% do seu território para todos os seus vizinhos limítrofes, para o Brasil, para o Peru, para o Chile, Argentina e Paraguai. Daí esta animosidade, né? E, lamentavelmente, são ensinados desde a primária, nos colégios, que eles têm que, esse rancor, esse ressentimento com todos os vizinhos limítrofes. Aí explica por quê, né, essa questão dos brasileiros, os chilenos, todos eles, os argentinos. Agora, a sua pergunta, as diferenças. Primeiramente, Alto Peru e Baixo Peru, Bolívia e Peru, era só um país. Aqui todos, foi, se não me equivoco, Simão Bolívar, foi o espanhol que ele libertou ou deu independência a esses países. Bolívia, eles dizem que era como a nação predileta, porque recebeu o seu nome quase igual ao nome do seu libertador, né? A diferença é o seguinte: o Peru sofreu muito, Pastor Johnson, com o Sendero Luminoso. Precisamente no dia que eu estava entrando no Peru solteiro, dia 3 de setembro de 92, ou um dia antes, foi naquele dia, um dia antes, a polícia secreta do governo Fujimori, ou seu serviço de inteligência, estava estudando e seguindo Abimael Guzmán Ataucusi, que era o fundador e o líder do Sendero Luminoso, ficou famoso no mundo, né? Aquela guerrilha. Então, ele foi preso naquele dia. Houve uma revolta muito grande, os seus militantes, seus seguidores em todo o país, começou a explodir mais bombas, mais ataques, esse tipo de coisa. Então,
uma das coisas que mudou muito o país, graças a Deus, foram quase 30 mil pessoas mortas como consequência dessa guerrilha, né, do Sendero Luminoso. E então uma das diferenças foi o seguinte: o país começou a se ver livre daquela guerrilha e começou a haver um desenvolvimento. Antes disto, o Peru era mais atrasado que a Bolívia, né? Hoje, apesar de que houve acusações e Fujimori foi preso, está preso até o dia de hoje, mas esse homem ele fez um trabalho muito bom, muito importante no país. Ele mudou a história do Peru. Nós fazíamos uma viagem, quando tínhamos que ir a Lima, nós íamos de Puno a Arequipa. De Puno a Arequipa, na temporada da seca, era no mínimo 12, 14 horas. Na temporada de chuva, então podia ser um dia ou 2 dias, né? Depois que ele fez um asfalto, foi feito um asfalto de Arequipa até Puno, você sai de manhã cedo, você toma café cedo em Arequipa e vem almoçar em Puno. Então mudou muito, o país cresceu muito e o país do Peru livre, quando se viram livre, o país ficou livre dessa guerrilha. O peruano mudou na sua idiosincrasia. E ele é mais, o peruano é mais amistoso com os turistas, né? Com os estrangeiros. Então, é uma das diferenças que eu vi. Outra coisa, hoje é mais fácil ganhar almas no Peru do que na Bolívia, nessa região do altiplano, o altiplano, essas alturas, né? De 4.000 metros, 3.000 e tantos metros, tem uma parte do Peru, outra parte da Bolívia. No altiplano peruano dá mais frutos à obra. Eu conheço um pastor aqui, o pastor Antônio Pedro também conhece, o pastor Osmo Juhani Helman Portala. Ele é da Finlândia, foi missionário, e ele trabalhava simultaneamente, às vezes, nos dois países, o lado peruano e o lado do boliviano. Então, ele sempre disse isso, e hoje é mais evidente essa diferença. O peruano é mais aberto para o evangelho, ele menos hostil, né? É mais hospitaleiro. Quando você pergunta alguma coisa, por exemplo, o endereço de algum lugar, geralmente do lado peruano são mais acessíveis a te responder, te orientar também. Outra coisa interessante para nós entender, pastor Johnson, é que a etnia Aimara, tem um irmão aqui da nossa igreja que ele assiste desde muito jovem, ele é professor de inglês, ele fez uma carreira de linguística e uma das matérias é sociologia. E ele me diz o seguinte: pastor, os sociólogos, a sociologia da Bolívia diz o seguinte: a etnia mais retraída, mais conflitiva, mais vingativa são os aimaras. A história mesmo diz isto. Por exemplo, nem os incas conseguiram subjugar, eles não se sujeitaram aos incas totalmente. O aimara é muito difícil de aceitar um costume, uma lei que não seja a deles mesmos. É muito difícil. Toda a história, segundo eu falei com várias pessoas que me falaram sobre isto, ela registra isso. Então, eu creio que uma das diferenças é essa. Outra coisa muito interessante é que quando o governo socialista ganhou as eleições na Bolívia e está governando durante muitos anos, houve várias revoluções na linguagem deles. A revolução educativa, a revolução cultural, né? E então eles começaram a transmitir para o povo, a fomentar, a criar como é que eu vou dizer, uma xenofobia, né, pelos estrangeiros. Ou seja, o colonialismo roubou, nos enganou, enfim, esse tipo de coisa. Então, tudo isso contribuiu para essa reação que o senhor viu lá na rodoviária, e isso é principalmente no altiplano. Já em Santa Cruz, Bênio, o povo já é de outra etnia e são muito mais hospitalares, muito mais amigáveis. Esta é a diferença que eu pude ver, então. Tem um sentimento de exploração, né? Isso. De sempre terem sido muito explorados. Na verdade, é história, né? Eu li um pouco sobre Oruro, por exemplo, eu estive lá nas minas de Socavón, né? Sim. E lá foi um local de muita riqueza, né? Mas que se perdeu essa riqueza, acabou se esgotando
Os espanhóis também se aproveitaram bastante da Sem riqueza dúvida, sem dúvida. e hoje é uma cidade, é um estado pobre praticamente, né? Exatamente. Praticamente foi a fonte de riqueza da Bolívia, né? E hoje é um estado pobre, né? É, Então fica aquele sentimento, aquela mágoa, né? E eu é. entendo o lado deles, porque realmente, quando a gente anda as terras da Bolívia, não desmerecendo, mas eles pegam uma parte muito montanhosa, né? Região dos Andes, uma terra difícil de produzir, de criar animal, então tudo isso dificulta bastante a vida e a produção e a economia, inclusive, né? Exatamente, pastor Johnson. Eu li alguma coisa, olha, 41%, segundo a fonte que eu li, 41% do território, ele é árido, do território da Bolívia. Além de Oruro, a cidade que mais revela, demonstra isso que o senhor acaba de falar, é Potosí. Potosí chegou a ser a cidade mais importante economicamente da América Latina, ou da América do Sul, no tempo do colonialismo espanhol. Existe um cerro ali que é chamado Cerro Rico. Ele era riquíssimo em prata. Segundo dizem as estimativas, né, de alguns, com a prata levada da Bolívia e principalmente ali de Potosí, do Cerro Rico, daria para construir uma ponte de prata da América, ou seja, do litoral da América, América do Sul até a Europa, para vocês terem uma ideia, né? Foi muita prata. Então a gente entende, obviamente, que existe uma razão para tudo isso, existe, né? E como eu digo, são ensinados e é óbvio conhecendo a sua história. Então eu também entendo eles nesse aspecto também, Pastor Johnson. E eu já viajei em vários lugares, já me hospedei numa conferência missionária, por exemplo, com o pastor Silvio Palhares, que já está com o Senhor, foi uma vítima também do Covid aqui. E ele é um homem muito trabalhador, um dos obreiros dos que eu conheço, eu não conheço todos, mas dos que eu conheço, um dos mais trabalhadores da Bolívia. Ele tinha mais ou menos mais de 40 congregações no departamento de Potosí, inclusive no norte da Argentina. Irmãos que migravam em busca de trabalho, tem muito aqui dos irmãos da Bolívia que vão à Argentina, iam durante muitos anos, e também São Paulo, a gente sabe, na região do bairro do Brás, né? Na Argentina também. Então eles iam pregando o evangelho. Então cresceu bastante a obra. Então nós vemos assim esse aspecto aí, irmão, pastor Johnson, a pobreza, Potosí é mais pobre ainda do que Oruro, e é lamentável. Eu estive na Casa da Moeda. Se algum dia alguns irmãos vêm a Bolívia, eu aconselho ir na Casa da Moeda, que está em Potosí. Então era um retorno à história, né? Como trabalhavam os escravos para cunhar as moedas de prata. Daí, pastor Johnson, o pastor Pedro e todos que nos estão ouvindo, daí que na Bolívia dinheiro também um sinônimo é plata, não? Tienes plata? Ou tienes dinheiro? Você tens dinheiro ou tens prata? Por quê? Porque as moedas eram levadas, né, eram cunhadas em prata e levadas então à Europa, à Espanha, né? Então, há bastante pobreza, o país poderia ser muito diferente, né, se essa riqueza tivesse sido investida no país mesmo. É uma grande verdade. Como nós brasileiros também, temos a questão, por exemplo, do nióbio, né, que a maior reserva mundial conhecida até então, e queremos que seja aplicado para nós, é óbvio. Então, a gente entende perfeitamente os nossos irmãos, né, e o povo daqui. O senhor falou da plata, né? Eu estava lembrando exatamente disso, da plata que eles falam, né? Sim. Porque tem relação com a prata mesmo, né? Que eles utilizavam como dinheiro normal, né? Exatamente. Foi na guia que nos levou por vários lugares da Casa da Moeda, então ela explicou aquilo. Daí que vem o nome plata, né, para dinheiro também, porque era cunhadas as moedas, então, em prata para levar para a Espanha, para a Europa. Bom, segundo informações do pastor Antônio Pedro, ele escreveu aqui que a Bolívia tinha, na época de Simão Bolívar, em torno de 3.300 quilômetros quadrados e perdeu 2/3 dessas terras, né? Hoje estaria com aproximadamente 1.100
quilômetros quadrados. Então, foi um prejuízo considerável, né, para a Bolívia. Quando a Considerável. gente estuda a história do Brasil, né, a gente vê ali o Tratado de Tordesilhas, né, que separava portugueses e espanhóis, cada um ficou para um lado da Sim, América Latina, mas depois a coisa foi desandando, né, os portugueses eram um pouco mais espertos nessa parte aí, e foram tomando conta daquele território que não era, que não pertencia, né, à colônia de Portugal, que era o Brasil, exatamente. depois se tornou Brasil, e depois, como o senhor mesmo falou, houve algumas negociações, né, entre os governos, entre os estados nacionais, que fizeram também com que perdesse parte dessa terra, né? Creio que isso É, aconteceu até com a Venezuela, ali na região do Acre, né? Aqui no Brasil, aqui na região da Bolívia também, nos estados próximos da Bolívia. O isto, Paraguai também teve esse prejuízo, né? é, Então, por isso que o Brasil se tornou bastante grande, né? é, Bastante. exatamente. Essa É, questão, só houve, sim, eu lhe ouço, Só pastor John. corrigindo os dados, só corrigindo os dados aqui, eu falei 1.100, não, é 1.100.000 quilômetros quadrados. Bom, eu acho que é isso que o pastor Tancredo está escrevendo. Isto, Deve ser isso. não, exatamente, o território aqui é 1 milhão 150 mil, aproximadamente, Isso, quilômetros quadrados na Bolívia. E como eu digo, isso. foi bem maior. Obviamente, se nós, no nosso caso, se nós tivéssemos perdido território, ninguém gosta disso. Nós temos um terreno e alguém nos tira 10 centímetros, 1 centímetro no muro de 5, né? Então, imagina de uma nação perder tanto do seu território, né? Pastor Pedro Sidney, é, falando um pouco sobre a obra missionária, um pouco mais, né? O senhor tem Uhum. muita experiência, muitos relatos, mas a gente não vai ter tempo para contar toda a experiência, né? Quando nós escolhemos o tema Vida com Propósito Missionário, é porque eu enxergo no Senhor, né, uma vida dedicada à missão, né? Eu creio que o Senhor é um dos poucos missionários que eu conheço que está há muito tempo. Se a gente considerar o período da Bolívia mais o Peru, dá em torno de 27 anos, não é isso? No trabalho missionário. 28 anos Então, cumpriu, que eu saí em 92 em agosto. Deu 28 anos esse mês de agosto. então 28 anos é um tempo bastante longo, né? E aí, o que o senhor hoje teria a dizer com relação àqueles que desejam a vida missionária, aqueles que anseiam, né, que sentiram essa chamada, que ouviram a voz de Deus, né? O que este irmão, esta irmã deve fazer para se preparar? Quais desafios serão grandes para eles? Bom, no meu caso, né, eu era jovem, me converti aos 23 anos de idade, então a gente não tem muita, digamos, experiência ou bagagem, como nós usamos uma- um, um vocabulário, né, aí no Brasil. E naquela euforia, né, aquele entusiasmo, podia dizer também, mas principalmente, Pastor Johnson, eu estava pensando hoje um pouquinho sobre aqueles assuntos que nós íamos mais ou menos falar. Então, é ter a certeza de que Deus o chamou. Deus falou muitas vezes comigo, formas às vezes que eu ficava até pensando, Senhor, por que o Senhor fala tanto comigo sobre este assunto? E justamente devido às provas, devido às lutas, às dificuldades, os desafios, há momentos que você tem que ter, deve ter esta certeza que você está no lugar onde você está porque Deus o chamou. Deus falou com você, então você comece a orar, né? Eu, graças a Deus, eu me converti numa igreja, na nossa mesma igreja, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Sul, porém um setor que era uma congregação, o povo é um pouco mais conservador de todo o campo e orava bastante. Havia bastante oração. Uma delas que orou por mim 17 anos, eu sei que as outras também, os meus tios se converteram, graças a Deus, da família do meu avô. Então, ela que orou mais por mim, ela me levou à oração, me ensinou. Uma semana de convertido, nós já estávamos dentro dos hospitais fazendo evangelismo e orando. Nós orávamos 1 hora por dia, né, de manhã, antes de começar o trabalho, né? Inclusive, eu comecei a trabalhar depois com elas no serviço de costura, antes, alguns anos atrás.
a capital nacional do calçado no Brasil era Novo Hamburgo, e a cidade de São Leopoldo fica ao lado. Novo Hamburgo era a parte de São Leopoldo que se emancipou, então nós trabalhávamos no setor coureiro calçadista, e nós trabalhávamos em casa, trabalhávamos com máquinas de costura, costurávamos para o setor coureiro calçadista. Então nós orávamos 1 hora, das 6 às 7 da manhã, e quando não tinha muito trabalho, nós orávamos outra hora, da 1 às 2 da tarde, né? Às vezes fazíamos vigília. Então, Deus me colocou assim, pastor Johnson, irmãos, num momento de bastante oração. Minha conversão, né, meus primeiros meses foi bastante manifestação dos dons do Espírito Santo. Deus falava muito, e algumas vezes, para os irmãos terem uma ideia, eu orava antes de sair de casa para o culto, orava, e quando eu chegava lá no culto, mais de uma vez, Deus levantou alguém em profecia e disse: meu servo, tu que me pediste isto, digamos, sobre este assunto, ou na tua casa, ou seja, muito, Deus usava muito, tinha muita manifestação dos dons do Espírito Santo, o poder de Deus sentimos o poder de Deus muito forte nos cultos, um momento de avivamento que houve naquela igreja, naquela congregação principalmente, milagres, manifestações, prodígios. Então, Deus falava muito comigo. Então, uma das coisas muito importantes é você ter a certeza, né? Por quê? Porque sempre foi e sempre vai ser assim. A obra missionária, eu vi que Deus, uma das coisas que Deus faz, Deus permite nós passar pela forja do fogo e da prova. Por exemplo, os primeiros meses que nós estávamos no Peru, nos roubaram todo o nosso dinheiro. Os ladrões se infiltraram dentro de uma campanha que havia, né? Seria mais ou menos como um congresso um encontro do círculo de oração aí no Brasil, tinha outro nome lá. Então os ladrões se infiltraram ali e nos levaram tudo, como se fossem irmãos, e como vieram gente visitando de vários lugares, nós não conhecíamos, e era uma igreja pequena, né? Ela tinha, quando nós chegamos, tinha 30 membros aproximadamente. Então, como veio bastante gente de fora, eles fazem muito isso aqui no Peru e na Bolívia, gostam quando faz campanha, e convidam a nossa igreja da nossa mesma denominação, de uma cidade de outra cidade, e vem umas caravanas, e o pessoal alegre está fazendo campanha, e cozinhando, e recebendo os irmãos. É um clima de alegria que nós não temos muito aí. Fazem campanha de aniversário, do círculo de oração, dos jovens, as festas, eles chamam de festas. Então, numa dessas festas, nos roubaram absolutamente todo o dinheiro, absolutamente tudo. E naquela época era muito difícil, não tinha Banco do Brasil para nós receber lá, estava muito longe de Lima, umas 30 horas de viagem, onde tinha um banco, então nós passamos uma prova muito difícil. Mas Deus não deixou a gente passar fome. Então, ele precisa ter esta certeza de que é uma chamada de Deus. Depois, começar a orar a Deus para que seja o tempo de Deus. E eu vejo uma coisa, pastor Johnson, tem muita gente nos congressos que a gente participa, nas conferências, o pessoal diz o seguinte: eu tenho uma chamada missionária. Porém, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 15 anos. E eu me pergunto, no meu caso, Deus me mandou relativamente rápido. Eu me converti no mês de julho de 89, e no mês de março, abril de 91, já estava trabalhando lá na cidade de Candelária, a convite daquele pastor evangelizando a zona rural. E no ano 92, Deus já me mandou para a obra aqui, solteiro, e desde aí nós estamos na obra. Então, ter essa certeza de Deus e ficar orando. Deus agiu comigo, Deus confirmou comigo através dos meus líderes, né? Através dos pastores, orando para que Deus confirme, que Deus fale com eles, e que eles possam então ter esta certeza e imediatamente sair para fazer. E já aí no Brasil, fazendo hospitais, evangelismo casa por casa. Nós tínhamos um grupo de jovens na igreja que evangelizava muito. Final de semana nós entregávamos entre 3 e 4 mil folhetos numa cidade que tinha, São Leopoldo na época, 200 mil habitantes. Os líderes nos levavam à rodoviária, às principais praças, às principais ruas, onde tinha movimento de pessoa final de semana, nos presídios. Então, sempre trabalhando na obra do Senhor, evangelismo, desde o começo, desde a primeira semana de convertido, evangelizando no hospital. Então, qual é essa outra parte, quem sabe, da pergunta que eu já esqueci, pastor Johnson?
Não, eu falei sobre o preparo, né? Nós hoje, por exemplo, o senhor até comentou que na época o senhor foi fazer um curso, né, missionário, um trabalho para se preparar, né? Já ouvi, por exemplo, missionários e pastores que falaram que não, quando foram chamados, abandonaram tudo aqui no Brasil e saíram com a cara e a coragem. Mas a gente sabe, hoje, estudando um pouco mais o tema da missiologia, a gente sabe que é importante que o missionário se prepare, né? O jovem, que o senhor mesmo era uma pessoa ainda recente no Evangelho, mas não tem só a questão espiritual, né? Porque o missionário vai para constituir família, vai para, muitas vezes, é, reconstruir a vida, né? Materialmente falando. Então, são dois desafios muito grandes, que é cuidar da obra missionária e cuidar da vida pessoal e familiar, né? Sim. Não, exatamente, pastor. Eu, na verdade, eu não tive condições de um curso, né? Eu não fiz um curso. Mas o pastor da cidade me colocou, e Deus foi fazendo assim na época. A Cruzada Mundial de Literatura nos dava somente um material, né? E por cada 1.000 casas evangelizadas, eles davam um salário mínimo. Como em 22 meses eu só consegui visitar 2.000 famílias, porque era na área rural, então, 2 salários mínimos. E eu vivi pela fé, uma coisa interessante. Deus me chamou e era assim. Então, às vezes, eu me lembro, tinha um irmão que trabalhava no banco, eu morava nos fundos da igreja que estava em construção, e às vezes algumas coisas que a gente fala assim, não para desanimar, mas para os irmãos entenderem como Deus trabalha. Era um lugar que ficava atrás da Secretaria de Obras da cidade de Candelária, o templo. E havia, obviamente, orifícios no muro onde havia muito ratão, lá na Secretaria de Obras, que passavam para o lado onde eu morava. Eu morava num lugarzinho atrás do templo, que ela tinha 1,5 metro mais ou menos de largura, e de comprimento era praticamente todo o tamanho do terreno. Então, um dos meus tios, ou um do esposo dessas minhas tias, chamava a Furna. Não sei, de São Paulo usa, mas no Rio Grande do Sul é a casa dos tatus, né? Só tem um lugar de entrada ali. Então foi assim, Deus foi me preparando ali, no evangelismo, aprendi bastante com aquele pastor, e era o trabalho assim de às vezes varrer o templo que estava em construção, era pau para toda obra, como dizemos aí. E Deus foi me preparando nesse aspecto aí. O pastor era um homem que lia a Bíblia todos os dias, então Deus me levou a isso, a leitura bastante da Bíblia, a oração. E eu, pessoalmente, comprei material, naquela época, Natanael Rinaldi era um doutor sobre heresiologia. Eu comprei bastante daquele material e fui me preparando. E hoje eu entendo que tudo foi dirigido por Deus. Na Bolívia existe muitas, inclusive igrejas que se chamam evangélicas, por exemplo, pastor Johnson, que não batizam em água. Se um membro pede para ser batizado em água, eles expulsam. Eles se baseiam, isso foi a uns missionários americanos que vieram de uma determinada denominação de lá, se baseiam, por exemplo, no ladrão da cruz que não foi batizado. Mas não é o tema aqui, né? Mas obviamente é uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia. E assim outras coisas mais. Então, é muito importante se preparar teologicamente, ter um conhecimento teológico das doutrinas básicas, né? Ter um conhecimento da Bíblia, ler a Bíblia, buscar a Deus, e aquilo que o Senhor disse também, né? É muito importante o sustento econômico, muito importante, porque quando nós saímos, eu e a minha esposa, nós não nos imaginávamos o que Deus ia nos dar, os nossos filhos, e naquela juventude, Deus falou muito com a minha esposa também, muito, quem sabe numa outra oportunidade eu vou falar o testemunho específico, como Deus falou com ela, comigo, antes dela me conhecer, Deus já tinha dado o nome completo, inclusive antes de eu ser salvo, o Senhor mandou ela orar por mim, que nós íamos sair junto para a obra missionária, enfim. Então, mas também é muito importante, nós saímos assim, então, era só os dois, né? Aí, mas de repente, graças a Deus, Deus nos deu os filhos, e aí tem mais responsabilidade, existem os estudos dos filhos, existe, enfim, o alimento, a roupa, o calçado, as necessidades básicas, que tem muita gente, lamentavelmente, que pensa que missionário tem que sofrer. Nós sofremos bastante com
ideia equivocada que existe, lamentavelmente, muitos irmãos da nossa igreja, e inclusive alguns pastores, que têm essa ideia de que missionário tem que sofrer. Ou seja, como parece que se eu posso aumentar um pouco do sofrimento missionário, vai ser uma virtude diante de Deus. Como Paulo pensava que perseguir a igreja estava fazendo um grande serviço para Deus. Então é importante ter essa consciência, né, que vai ter uma família, ele tem que pensar primeiro na família. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu falo isso. Quando eu saí, eu não tinha essa experiência, era só eu e a minha esposa, éramos jovens, Deus falou com os dois, nós estávamos tinha a convicção de que nós estávamos fazendo a vontade de Deus na obra missionária, mas nós esquecemos, em parte, um pouco, sobre essa questão da família. Preparar o cuidado, o sustento, né, da família, cuidar, como reitero, de todas as necessidades da família, os estudos dos filhos, né? E reitero, a preparação teológica para enfrentar. Aqui na Bolívia, como eu digo, tem muitas heresias, tem muitas coisas que eu me surpreendi que não conhecia no Brasil. Até porque também, como o senhor já mencionou, eu era novo convertido, né? Então, nesses aspectos, eu diria. Pastor Pedro Sidney, eu estou aqui bastante feliz com a sua entrevista, mas já estamos com 1 hora de live, né? Não parece, mas já faz 1 hora que nós estamos conversando Passou aqui. muito rápido. E tem assunto aí para a noite toda. É, Mas a interessante. gente costuma fazer lives de no máximo 1 hora, né? Porque depois de um certo tempo, para quem está assistindo, fica um pouco mais cansativo e aí perde-se o Exatamente. interesse. Mas a gente pode marcar uma outra oportunidade, com certeza, para falar em outros assuntos. O senhor, ainda mais o senhor que tem um bom conhecimento, vamos dizer assim, social, geográfico, histórico, né? Isso é bom, porque a nossa visão aqui é muito limitada, né? Nem mesmo eu que fui até lá 2 vezes, ainda conheço muito pouco, né? Mas imagina quem está aqui, né? O que a gente vê é o que a gente vê na notícia, o que a gente vê nas fotos, né? É o que a gente vê na internet, é muito limitado, né? São fotografias, né, que não conseguem demonstrar, como o senhor falou, a cultura, as raízes históricas, o problema da língua, questões econômicas que nós nem entramos ainda, né? Nós não falamos bem rapidamente sobre as questões políticas, é, a relação diplomática, enfim, tem uma série de coisas que podem interferir na Exatamente. vida do missionário. Inclusive nessa crise de pandemia, né? Quantos brasileiros, né, não tiveram que voltar para o Brasil? Quantos estrangeiros, né, não estão voltando para suas terras porque o local mais seguro é o lugar onde a gente teve a origem, né? Porque acaba sendo, ali tem seus parentes, você tem o seu recurso de saúde, que muitas vezes quem não conhece a Bolívia não sabe da dificuldade do tratamento de saúde, né? Exatamente. Mas, de forma breve, o senhor pode dar o seu encerramento, dar a sua palavra, quiser falar mais alguma coisa, o senhor fica à vontade. Ok, a gente. Bom, eu vou usar o tempo, como o senhor falou, 1 hora. Torna. Passando disso vai ser um pouco cansativo para alguns irmãos. Outra coisa interessante sobre a preparação que eu tinha que falar, acabei esquecendo, é a questão do idioma. Muito importante. Nós temos que transmitir o evangelho no idioma que o povo entenda. Então, Deus tem uma chamada para alguém, sabe aonde vai, procura saber o idioma que se fala, ou mais de um, ou para uma etnia específica que Deus tem chamado alguém, um irmão, uma irmã, já procurar estar se preparando na questão idiomática, que é muito importante, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de. Vamos, se Deus quiser, vai haver essa oportunidade. Nós vamos falar outro dia mais sobre a parte espiritual, a obra, a igreja em si, os milagres, a salvação, né, o que Deus tem feito. Pastor Johnson, todos os brasileiros crentes, ou a grande maioria deles, principalmente os obreiros, sabem que o maior avivamento dos últimos tempos, quem tem durado mais tempo e dado mais fruto, foi o trabalho iniciado por Gunnar Wingren e Daniel Berg, ou Adolf Gunnar Wingren e Daniel Berg, e que resultou, graças a Deus, na Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E delas, obviamente, saíram várias também.
é o maior avivamento dos outros, ou seja, que durou mais tempo, porque em 100 anos os outros avivamentos, eles começavam e terminavam. Graças a Deus, já faz mais de 100 anos, né, que Gunnar Wing e Daniel Berg chegaram, fundaram a obra e continua dando fruto. Então veja, pastor Johnson, que nós falamos às vezes com o pastor Antônio Pedro, com outros brasileiros. O crente do Brasil, especificamente o da Assembleia de Deus, ele vê a obra missionária no exterior sob a mesma perspectiva, sob a mesma ótica do maior avivamento dos últimos tempos. No Brasil, a obra cresce muito rápido. Nós estamos trabalhando, e às vezes estamos falando com o pastor Antônio Pedro sobre isso, numa região mais difícil. O país em si já é diferente. E nós estamos trabalhando com as etnias Eururo, tem muita gente que fala 3 idiomas, Quechua, Aimara e o espanhol. Então, como tem aimarista aí também, a obra é difícil, ela cresce muito lenta. E há uma exigência dos irmãos no Brasil, querem que cresça rápido. Eu tive uma experiência minha, eu sou observador às vezes, aqui onde eu estou trabalhando, isso na cidade de El Alto, né? Que já é uma cidade, você imagina na parte mais interior. Entre 3 e 5 anos que uma pessoa está assistindo, congregando, recebendo a palavra de Deus, estudo, ela demora entre 3 a 5 anos para tomar a decisão de se batizar. Então ela cresce muito devagar. E eu mesmo fiquei muito desesperado nos primeiros tempos. Mas me lembro uma época, Deus falou conosco, especificamente através da minha esposa, vocês têm que orar e pregar a palavra. Só isso, orar e pregam a palavra. Porque a obra, a gente sabe, obviamente quem faz é Deus que salva. Então, esses conselhos massa, o idioma, né? Procurar aprender, e esse aspecto. Nós, brasileiros, vemos a obra missionária desde a perspectiva do maior avivamento dos últimos tempos. Então, para que possam entender esse aspecto, e um pouco nós também, que sofremos aqui, que nos angustiamos, queremos ver almas salvas, batismo no Espírito Santo, como aí, mas aqui é bem devagar, para que os irmãos entendam. Continuem orando por nós, eu agradeço a sua gentileza, a cobertura que tem dado a nossa pessoa, a obra, o ministério. Foi um prazer muito grande, uma honra ser convidado para participar e pedir aos nossos irmãos que nos acompanhem, que possa estar também orando pela vida do pastor Pedro Sidney, a irmã Gessi, missionária, que tem uma história muito longa para contar, o sofrimento, enfim, a batalha na obra, tem sido ajudadora, trabalhando com as crianças, né? Escola dominical, alguns dos alunos, primeiros alunos dela hoje já são papais, mamães. Então, graças a Deus, muito obrigado, agradeço uma vez mais, continuo orando pela gente, foi um grande prazer, uma alegria, uma grande honra, pastor Johnson, ser convidado para participar dessa live. E estamos à disposição, que Deus vos abençoe. Amém, pastor Pedro. Eu que agradeço aí a sua participação, sua disposição. Aqui já são 10h47, aí são 9h47 na Bolívia, não é isso? Então, um pouco mais tarde aqui, mas foi muito bom, né, compartilhar dessa experiência. Eu já tinha conversado com o senhor pessoalmente na sua casa, mas é bom que as pessoas ouçam, né, as necessidades e as dificuldades, e também aqueles que estão entusiasmados, né, possam ouvir a experiência, para que não percam o entusiasmo, mas apenas se preparem, né? Apenas Exatamente. se preparem um pouco mais, deixa um pouco de lado o romantismo e foca na realidade. Exatamente, Porque pastor Johnson. o que pega é a realidade, não é o romantismo, É né? a O realidade. romantismo ele pode se acabar no começo, e aí é complicado, né? O senhor falou uma coisa muito, que a gente não falou todos os aspectos, né? Mas não desanime, meus irmãos, é algo maravilhoso. Deus não nos abandona, Deus faz obras maravilhosas, Deus fala mais com a gente na obra. Então, há situações que Deus prepara para que a gente entenda que Ele está conosco. E Ele prometeu, quando Ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando mandou ir e fazer discípulos de todas as nações, termina dizendo, e o Senhor esteve com eles, né? E ele prometeu, e estarei convosco até o fim. Então, Deus é fiel, Ele não nos abandona. E continue, a obra necessita muito. Se Deus tem uma chamada na sua vida, não desista, busque a Deus e se prepare, e Deus vai te honrar.
Pastor, também Amém, pastor. agradecer pela a sua visita, foi importante, tiveram num culto juntamente conosco ali na Serra, o pastor Zezinho também, o pastor Antônio Pedro, nós não esquecemos. Que Deus vos abençoe, foi uma alegria muito grande, como eu disse, uma visita de um conterrâneo, aqui diz, né, é cobra vigência, ou seja, ela toma um valor agregado. E bem-vindo, Amém. pastor Johnson, quando vir a Bolívia outra vez, esperamos contar com a sua visita, uma vez mais. Amém. Eu agradeço os demais que participaram, alguns entraram, outros já saíram. Eu vi o Carlos Luissac também tinha entrado, depois acho que, não sei se ele ainda está assistindo. O pastor Pedro também mandou seus agradecimentos. E Deus abençoe a todos vocês, abençoe o pastor Pedro. Oremos pela Bolívia, oremos pelos missionários. Não se esqueçam desse nome, pastor Pedro Sidnei Moura e a sua família. Ore por ele. E aqueles que sentiram no coração também, se quiser contribuir e ajudar a obra missionária, é importante contribuir. Ainda essa semana, eu enviei um valor para 2 irmãos de Moçambique. Tem um irmão do Rio de Janeiro que está sempre em contato comigo pelo Zap, e ele mandou o dinheiro para minha conta e eu mandei para lá. Eu tenho irmãos que colaboram comigo que eu nem conheço pessoalmente, Glória a Deus. mas eles têm tanto entusiasmo pela missão e confiam no nosso trabalho que eles mandam e a gente faz a gente faz para eles, manda o comprovante, né? São poucos ainda, são poucos, mas eu sei que tem muita gente que pode ajudar, mas tem que despertar o coração e tem que colocar realmente esse sentimento, esse desejo de ajudar a obra missionária, né? Amém. É Pastor Pedro, verdade. a Eu paz do gostaria, Senhor. eu gostaria de citar só também o nome da minha filha, Cássia Osama de Moura, e o meu filho, Neidsen Natanael. Orem por eles também. Pedro Sidnei, a irmã Gessi, a esposa, Cássia, a filha, e o filho Neidsen. Que Deus vos abençoe. A E foi Cássia é peruana, né? de A nascimento, Cássia é a peruana e lei o Neidson boliviano. é boliviana. A lei brasileira, a legislação brasileira, ela diz assim: filho de brasileiro, nascido em qualquer parte do mundo, ele é brasileiro nato. Então tem dupla nacionalidade, né? Mas de nascimento, ela nasceu no Peru, a minha filha, e o meu filho nasceu aqui na Bolívia. Que Deus vos Tá abençoe. certo. Contamos com as orações dos irmãos e continue ajudando a obra do Senhor, que Deus recompensa. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus.